Boa noite a todos. Mais uma vez vou repetir, sejam bem-vindos à nossa casa. Nossa casa, minha avó já é assim, né? Fica agudinho. E que nós possamos realmente transmitir aquilo que realmente vocês esperam. Hoje nós vamos iniciar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar do capítulo 1, não destruir a lei. Quando nós falamos em não destruir a lei, nós vamos lembrar que Kardec inteligentemente colocou esse capítulo logo no início para que nós tenhamos conhecimento realmente do que é a doutrina espírita. Primeiro, ele nos fala de Moisés. Moisés era um médium. Ele recebeu os 10 mandamentos dos emissários de Jesus e ele era um médium já avançado, elevado. Então, ele teve essa missão. Mas, vamos imaginar, se hoje nós achamos o nosso mundo tumultuado, imagina na época de Moisés, que ainda a grande maioria era um povo rude, né? Um povo ainda desenvolvendo. E ele teve que impor as leis civis, as leis mais rígidas. E Jesus, posteriormente, nós já vamos avançar para o Novo Testamento, Jesus veio brando, calmo, tranquilo, alegre. Se a gente começar a colocar os adjetivos para ele, nós vamos ficar aqui a noite toda. Jesus era Jesus, né? O nosso governador, o nosso maior guia espiritual que nós temos. Ele nos protege, ele nos ama e principalmente ele nos dá esperança. Porque cada palavra que ele disse em suas parábolas, ele nos diz: sejam sempre bem-vindos, continuem, trabalhem. Só que ele não falava diretamente, porque ele não podia ser tão aberto como hoje nós já podemos um pouco. E se nós analisarmos, até hoje, nós temos tantas dificuldades de entender a doutrina, o espiritismo, a questão do espírito. Imaginem naquela época. E ele tomou todo o cuidado, todo o carinho, mesmo sabendo de tudo que ele passaria. E essa simplicidade que esse povo não esperava, nós sabemos disso. O povo esperava um grande mestre, né? Um mestre rico que chegasse num carro de ouro. Não, ele nasceu simples, numa simplicidade, ele cresceu com simplicidade. E nem por isso ele se revoltou ou se engrandeceu com tudo que ele já sabia. Ele continuou com a missão dele firme. E ele veio não só para colocar moral, mas ele também veio para mostrar que antes daquela época que fizeram as profecias, que viria um Messias, o Messias veio e ele esteve entre nós. E hoje nós podemos dizer que do Ocidente ao Oriente, ele é conhecido. Infelizmente, ainda deturparam muito o que ele dizia e o que ele queria de nós. Principalmente naquela parte que ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Porque ele sabia que em nome dele, eles iriam falar muitas e muitas coisas culpando o Cristo, né? Cristianismo. E nós sabemos que o Cristo só pregou a paz e deixou a paz para que hoje nós pudéssemos estar aqui entendendo um pouquinho melhor as suas palavras. Como é que alguém que diz: olhai os lírios do campo, como é que alguém que preza a natureza, como é que alguém
que não tem preconceito como Cristo poderia pregar algo que não fosse a paz. Então hoje, quando nós estivermos rancorosos, quando nós estivermos com muita angústia, vamos lembrar desse nosso Cristo, que tanto preza por nós e tanto ainda chora por nós, porque nós estamos caminhando em passos lentos, mas Ele está ali, firme, esperançoso, que nós vamos cumprir a lei moral, porque as leis morais, as leis divinas, nós todos somos fadados à evolução. Todos nós, um dia, seremos espíritos puros. Não importa o tempo, mas nós vamos ser. Ninguém vai fugir disso daí. E hoje nós ainda temos que lidar com as nossas imperfeições. O primeiro passo, entre linhas que ele falava nas parábolas, ele já falava de uma forma que ele poderia falar na época, que nós tivéssemos a nossa autotransformação, a nossa mudança. Não adianta nós sentarmos aqui, não adianta eu estar aqui, o Asdrubal aqui, lá dentro, se nós não começarmos a termos consciência daquilo que nós realmente somos. Porque hoje, na realidade, nós precisamos ser pessoas melhores. E esses melhores que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que nós já não passamos de muitas maldades, nós já passamos por isso e não fazemos mais. Mas nós ainda temos algumas coisas enraizadas, como o ódio, rancor, nos magoamos às vezes por bobeira, por coisas inúteis. Nós nos incomodamos com o vizinho, se ele viaja, se ele compra carro. Incomodamos porque o nosso irmão não ligou, aquele dia ele não ligou, então nós já ficamos ofendidos. Então são inúmeras coisas que parecem que são pequenas, mas não são. Não são porque elas estão enraizadas. E foi isso que Cristo colocou lá no capítulo 5 do nosso Evangelho, se vocês tiverem oportunidade, leiam, quando ele fala das causas das aflições, anteriores e agora. Porque a gente só tem mania de falar que é o nosso passado, né? Nós estamos tendo consequências do nosso passado. Está errado. Nós também temos consequência de agora. Nós cometemos erros agora também. Então nós temos que começar a ter um olhar amplo para muito mais coisas. Vamos lembrar que nós temos um passado, sim, mas nós temos muito mais, um presente pela frente. E esse presente é que vai fazer a diferença das nossas provas. É esse presente, é atuar nesse presente, começar a pensar, eu vou melhorar. Eu não vou entrar em sintonia com aquilo que não interessa. E é isso que vocês adentram aqui e vêm buscar na doutrina espírita esse conforto. Porque não adianta achar que o plano espiritual vai resolver as nossas vidas. Não entendam dessa forma. Eles vão nos dar inspirações, intuições, muita ajuda, mas nós temos que estarmos abertos a ela. É isso que o Espiritismo nos mostra, que quando nós adentrarmos a sala de passe, abram os seus corações com fé, tomem o passe receptivos a ele. Não adianta só sentar, fechar os olhos e mais nada, não. Elevem o seu pensamento a Deus e peçam a ajuda que Ele achar melhor para o nosso crescimento de evolução, na nossa evolução, nosso processo evolutivo. Vocês devem ter tido várias, quem veio a primeira vez eu não sei, mas alguns eu acredito que já vem vindo há algum tempo. Vocês tiveram semanas da prece e nós sempre falamos
que nós temos que fazer a prece sim, a prece sentida, a prece de coração, mas nós temos que saber pedir. E muitas vezes nós desistimos da doutrina porque nós não conseguimos aquilo que a gente achava que tinha que acontecer para nós. Pessoal, não. O que às vezes não acontece, aquilo que a gente quer, é porque não é o momento. Acontece de outras formas, é que nós não percebemos. É isso que o Espiritismo nos diz. E mais, Moisés, Velho Testamento, foi personificado no Moisés. O Novo Testamento, personificado em Jesus. E a doutrina espírita foram os espíritos que nos deram toda a explicação que Jesus não pôde, deu entre linhas na época. São os emissários de luz que foram em vários lugares, em vários momentos, onde Kardec fez uma análise muito bem feita, e aí temos aqui a codificação. Nós temos vários livros, e muito interessante, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro aqui, o Evangelho. O Evangelho tem que ser o nosso guia de cabeceira. Quando nós estivermos aflitos, a cabeça às vezes não vai, nós temos lá todas aquelas preces que vocês estudaram anteriormente. E outra coisa que eu aconselho a vocês, quem ainda só está tomando passe, o ano que vem, venham para as escolas. Não estou fazendo propaganda porque nós não ganhamos nada com isso, é tudo de graça, nós somos voluntários e nós fazemos o nosso melhor. Mas é através do estudo que nós temos continuidade desse tratamento. Quando nós nos propormos a estudar e praticar, é a continuidade do tratamento, é saber como agir. Como é que eu vou agir mediante certas circunstâncias que nós passamos? Como é que eu entendo por que eu estou aqui hoje? Por quê? O Espiritismo nos explica. Por que um dia eu vou morrer? O meu corpo vai morrer. O meu corpo vai acabar, mas a minha alma não. A minha alma vai continuar sendo eu naquele momento. É por isso que nós temos que tirar outras ideias da cabeça, como desencarnou, já vai lá como algumas religiões dizem, não sem criticar, para os braços de Deus, para o lado de Deus. Não. Quem somos nós para desencarnarmos e vermos Deus, né? Quem somos nós? Nem Jesus nós vamos conseguir, que fará Deus. Então, nós temos que começar a melhorar a nossa sintonia, para que nossa partida seja um pouco melhor, para conseguirmos ficar num plano espiritual melhor. É esse ponto de partida. Lembrando, nós somos imortais. Por isso que Jesus colocou lá, meu reino não é desse mundo. Mas tem um reino que a gente esquece de plantar no nosso coração, que é o reino de Deus. E todos nós temos esse reino, porque nós somos filhos dele. Nós temos o reino de Deus na nossa mão. Nós temos a prece a qualquer momento, a qualquer hora, para nos ligarmos ao plano maior, e nós esquecemos. Mas nós lembramos do celular. Do celular nós lembramos, do computador nós lembramos, da televisão nós lembramos. E a prece não precisa nenhum meio de comunicações, não precisa nenhum aparelho para poder fazer a prece. Nós temos a prece conosco de imediato e nós falhamos. Então vamos começar a entender a doutrina dos Espíritos. É a doutrina que não diz nem sim nem não. É a doutrina que mostra que nós vamos ter uma causa e um efeito.
mas ela nos mostra também que nós somos seres muito importantes. Importantes porque nós somos fadados à evolução e somos filhos do nosso Pai Criador. Agradeço a todos, que assim seja. Obrigada por me ouvir.